Sejam todos bem-vindos ao podcast Vozes do Céu. Hoje é um dia incrível para mim, porque eu estou recebendo um grande amigo. Obrigado, Frei Alexandre, por o senhor ter aceitado. Que o Frei Alexandre, cara, maravilhoso. Sempre foi um frei que me respeitou muito, sempre me trouxe para dentro das coisas de Deus. Eu tenho muita gratidão pela vida dele e por ele estar aqui hoje, passando a palavra do Senhor, que é o mais importante. Frei, muito obrigado por o senhor se fazer presente aqui, tá? Certo, é uma imensa alegria e, ao mesmo tempo, uma honra, né, de poder fazer parte desse projeto e com anseio de partilhar da minha experiência, daquilo que é a proposta desse podcast Vozes do Céu. Então, aí fica ligadinho, possa partilhar, compartilhar, divulgar esse lindo trabalho, essa iniciativa para o bem comum, né? E é interessante porque o momento de falarmos de um santo é falar de toda uma escola de santidade. A vida dos santos é uma escola de santidade a todos nós. E conhecer um pouquinho de cada um, como é a proposta. E hoje, para mim, é incrível também falar desse grande santo, né? Sim. O senhor escolheu o Padre Pio, tem algum motivo específico? Há muitos motivos. No momento que você havia proposto a escolher um santo de devoção, claro, em primeiro lugar São Francisco, Santo Antônio, que tem uma paixão particular, mas me fez recordar muitas coisas até então, porque a minha própria experiência de vida como franciscano, claro que vocês conhecem mais o hábito marrom, né? O capuchinho, foram os primeiros frades que vieram quando veio a descoberta do Brasil, eles vieram primeiro, né? E assim é mais conhecido popularmente. E São Padre Pio, ele faz parte da minha vida desde 1996, quando eu estava lá no Jardim da Imaculada, que quando um dia um colega de turma me trouxe aqueles santinhos, né? E com a oração de São Padre Pio. E aí ele me contou, relatando a história, e eu fiquei muito interessado em conhecê-lo, não sabia a fundo, mas eu o conheci em 1996. Então, de lá até o momento, eu tive várias experiências, e uma delas, que eu tenho certeza que muitos hão de concordar, você pode procurar e verificar várias informações de que São Padre Pio ele diz: não somos nós que escolhemos ser filhos dele, é ele que escolhe quem serão seus filhos. Sim. E ele dará sinais. Então eu sou grato por isso, porque desde 1996, quando eu estava já no segundo ano, eu entrei em 95, né? Dia 5 de fevereiro de 1995, há 28 anos eu estou dentro da ordem. E essa experiência foi mais a fundo de quando eu comecei a pedir a intercessão a ele. E foi vendo os sinais, as coisas foram se encaminhando, né? Também sou muito devoto de Santa Brígida, da Suíça, aquela mesma que divulgou os 15 Pai Nossos. Eu não sei se você já ouviu. Não conheço. Não conhece. Ficou como sugestão. Ela é extraordinária. Então ela diz que quem durante 12 anos rezar 15 Pai Nossos durante o dia e fazer uma oração específica, ganhará muitas e muitas bênçãos. E creio e atribuo uma das maiores graças que eu já recebi na minha vida, quando então eu saí de casa, fui para o seminário, papai não aceitou, então logo ele disse: eu prefiro morrer do que ver você como padre. Imagine bem um rapaz de 18 anos ouvir isso, tendo o intuito de entrar para a vida religiosa, e o seu pai dizer isso, né? É como se fosse o fim do mundo. Aquilo ali me trouxe um sentimento muito ruim, mas mamãe, ela me apoiou bastante. Eu atribuo a cura do papai, porque papai era praticamente considerado um alcoólatra, né? Quantas vezes eu vi meu pai na sarjeta, nas esquinas, sujo, enfim, de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar,
uma pessoa que está alcoolizada na rua. Então eu tinha muita vergonha de ver meu pai naquela situação. Eu fazia parte do Ministério de Teatro lá em Braslândia, Braslonja, como eu chamo, no Santuário Menino Jesus, chamado Cristo Show da Vida. Isso nos meados anos de 91 até 94. Antes de entrar para o seminário, fazia parte do Ministério da Renovação Carismática de Teatro. E quando eu estava lá encenando no Cristo Show da Vida, papai chegava no meio da apresentação e todo mundo imaginava que fazia parte da ensinação, papai embriagado, entende? Então, assim, eu olhava e falava, meu Deus, não está no script. E aí, então, causava em mim esses transtornos, essas angústias. E ao longo do tempo, aí quando em 97 para 98, papai foi aceitando e foi mudando de vida. Foi percebendo de que a minha decisão era séria e não voltaria atrás, porque ele sabe que eu sou muito decidido naquilo que eu aprecio e tomo como decisão. Então, por fim, isso trouxe uma graça para nós. Então, de 98 para cá, meu pai nunca mais colocou um pingo de álcool na boca. Então, eu atribuo a intercessão a ela e também a São Padre Pio. E assim, ao longo dos anos, eu fui me aprofundando, conhecendo mais a história dele, o objetivo, aquilo que é o perfil, né? A personalidade, tendo mais maturidade naquilo que me chamava e me prende até hoje como admiração e como inspiração para o meu sacerdócio. Né? Então, no básico, começa bem por aí. Sobre a vida de Padre Pio, né? Ele teve muita dificuldade em relação a se aceitar todas as graças que estavam acontecendo com ele, né? Tanto é que ele tem imagens dele já em vida, ele já tinha imagens, as pessoas vendiam peças de roupa dele por acreditar e por aceitar ele já como santo a partir do momento das chagas. Qual seria, Frei, para a gente entender assim, o amor de todos os santos, é o nosso tema desse podcast. Qual seria, Frei, hoje um exemplo que a gente poderia tomar em aceitar, em ver o milagre, em aceitar a entender? Porque assim, a gente pode até ver, vamos supor, o Monsenhor, ele é o mais recente, tá aqui e tem algumas pessoas que falam que ele já tem milagres e estão tentando levar para o Vaticano, e algumas pessoas não aceitam isso. Como faz para o nosso coração, Frei? Não sei se tem uma explicação para a gente poder aceitar, sabe? Saber enxergar Deus em uma cura, no momento da nossa vida que a gente precise de fato de Deus, e que foi Ele que mexeu os pauzinhos, que foi Ele que fez tudo acontecer. Da minha vida, ao longo desses quase 18 anos como sacerdote, eu digo em muitas homilias e pessoalmente a muitos, e principalmente para os frades, eu digo assim, nunca se esqueçam que o primeiro sinal de santidade na vida de uma pessoa é a humildade. Pelo fato dele, Padre Pio, comportar-se de tal maneira, recordando semelhança, né? Quem não pôde ver ainda o filme de São Padre Pio, eu recomendo. Eu mesmo já assisti mais de 10 vezes, de 3 horas. O mais antigo? Aquele de 3 horas. De 3 horas eu já assisti mais de 9 vezes, já até perdi a conta. Então, lembram do episódio que ele fica chateado, ele pega o cordão franciscano e dá no nome do povo? Recorda o quê? Aquele momento de Jesus no templo, dando lá no lombo dos... Né? O pessoal tá vendendo as coisas, dos mais intencionados, para dizer assim, aquilo que fizeram da casa de Deus um comércio. Então, obviamente, eu acredito que todos nós, pela nossa naturalidade, pela nossa vivência, nós não gostamos de minha parte, creio que também da sua e de muitos, alguém atribuir a nós uma vida de santidade, né? A gente sempre
Não, não, não é bem assim, são seus olhos, é o seu coração. Mas as pessoas, elas percebem sinais. E esses sinais existem. A humildade, a obediência, a mansidão, o promover a paz, São Francisco, a paz e o bem. Então, são coisas que são habilidades. E é óbvio que eles não vão falar ou vão tocar a trombeta a dizer sobre, eu vivo a santidade de fato. Né? E é uma coisa mais de fora interno. Né? Eu compreendo, entendo e todos nós da mesma forma. Agora, os sinais são evidentes, possivelmente. Né? Eu tive uma experiência tremenda em 1989, lá em Braslândia, quem não conhece, né? Deve. Quando o Monsenhor Jonas Abib, ele esteve lá na nossa cidade numa experiência de oração. Era um domingo à tarde, me lembro como fosse hoje. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Então, me aproximei dele para tentar pedir a bênção, e ele me viu e virou-se. No momento que ele virou, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: você vai ser padre. Inclusive, até estou em falha com a canção nova, que eles queriam que eu tivesse feito um vídeo e ter mandado. Será que ainda dá tempo? Vamos mandar isso. Vamos mandar isso, né? Então, eles pediram para que eu fizesse isso aqui de Brasília, porque eu dei uma entrevista e falei sobre isso. Então, eu me recordo perfeitamente. Quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu percebi e senti um poder tremendo vindo para dentro de mim. Aí eu reposei, não sabia o que estava acontecendo comigo, não tinha consciência. Novinho, né, também. Novo também, 12 anos mais ou menos, e reposei ali. Então, eu tive uma experiência profunda dentro da renovação carismática católica, sou fruto disso. Então, eu atribuo a ele este dom. Assim como nós conhecemos o Frei Josué. O Frei Josué tem um dom de ciência aguçado. Sim. Tudo que o Frei falou a respeito, seja de a minha pessoa em aconselhamento espiritual, que um certo tempo ele foi o meu diretor espiritual, o que ele disse já aconteceu. Já se realizou. Mas quantas pessoas vão até ele para adivinhar? Aí já é uma outra coisa. Uma atribuição a Muitos Deus, também né? iam até São Padre Pio, pelo dom extraordinário que ele tinha, que é o dom de ciência aguçadíssimo, Achando que ele era vidente. achando que ele era vidente e que era um charlatão. Né? Então, logo se chegava... e isso, para quem tem uma intimidade profunda em Deus, Deus pode conceder não só a ele, ou também a nós, né? Sim, A todos. claro. Dentro do processo de confissão, a graça maior é a ação do Espírito Santo. Enfim, então logo ele corrigia. Lembra daquele momento que, também no filme, que uma mulher ela foi mais por curiosidade, ela não se arrependeu amargamente, e ele mandou que ela saísse, aí ela ficou desesperada, que não era verdade. que não era verdade, aí ela passou a noite toda angustiada, depois ela voltou arrependida. Agora sim, eu vou te dar a absolvição dos pecados. E ele tinha agrado, né, em atender Então, confissões, né, Frei? Fora os dons cardeais, né, que eu havia dito anteriormente. Então é basicamente isso. E eu vejo que é uma naturalidade de não aceitar. Né? Nós temos aqui vários outros santos que nós podemos citar, que com humildade eles também, Frei Damião, a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são pessoas de humildade, né? Então, não, calma, peraí. Pegava, beijava a mão, aí tu já... Não, né? É o Papa Francisco mesmo. Ele não gosta muito que alguém beije a mão dele. Mas é uma coisa particular de cada um. Né? Eu tenho uma frase de São Padre Pio que eu até separei aqui, que ele fala assim: aquele que vive com caridade vive em Deus. Aquele que vive com humildade vive em Deus. É basicamente isso que o senhor tá resumindo aí, né? Isso. Porque a humildade te leva a Deus, porque a humildade é Deus, né? Há uma grande frase que eu trago e faço questão de ressaltá-la, porque uma das coisas que eu admiro muito
a vida e exemplo de São Padre Pio é quando ele diz assim: almas custam sangue. É forte. Uau. Almas custam sangue. Mas ele está falando dele mesmo, ele está falando do sangue do Redentor, o sangue de Jesus. Ou seja, assim como Santo Agostinho, ele aproxima: tarde te amei, ó beleza eterna e infinita, antes mesmo eu te procurava fora de mim, sendo que tu estava dentro de mim. São Padre Pio percebe, pegamos aí Gálatas capítulo 5, vai dizer: não vos glorieis a não ser na cruz de Cristo. Então, almas custam sangue, e somente naquilo que é a redenção, que é a missa diária, e aquilo que, por excelência, amava profundamente a confissão. Jesus crucificado e o amor profundo à Santíssima Virgem Maria, né? Você lembra do finalzinho do filme, em que ele fica mais com a silhueta da barba assim, né? Eu tento imitá-lo, né? Uma barba, tá. E ele fica ali de lado e ele começa a renovar os votos dele, pedindo à Virgem Maria que concedesse a graça da renovação. Ele sabia que aquele momento ele já iria ao encontro definitivo do esperado. E é uma coisa que me encanta nele, é que ele esperou isso. Ele quis conhecer a morte. Isso causa uma certa angústia para alguns, mas para mim não. Para mim não. O desejo dele conhecer a morte não quer dizer que ele não viveu bem. Muito pelo contrário. Quem vive bem não tem medo da morte. Me recorda muito a São Francisco, até quando fala bem-vinda à morte, como é que ele... Sim, a irmã morte. Irmã morte, isso. Irmã morte. Ele andava, para alguns ele achava que ele era doente, né? Ele andava com um crânio humano mesmo do lado. Para onde ele ia, ele levava ao lado dele. Por isso que as imagens de São Francisco, muitas delas, ou é no pé, ou é aqui na mão, né? Um crânio humano mesmo. Ele se reconciliava com a morte todos os dias. Parece ser loucura, mas eu acho isso tão surreal. Eu acho que é o céu dentro da vida humana. Terezinha do Menino Jesus, ela falava para a mãe dela, ela falava: mãe, eu quero que você morra logo para você conhecer Deus, para você conhecer Cristo. Cara, isso é tremendo, porque o meu egoísmo não deixa nem eu pensar numa coisa dessa, é um absurdo. E Santa Terezinha, ela falava isso, ela falava: mãe, eu quero que a senhora morra porque eu tenho certeza que a senhora vai conhecer Deus. E Deus é tão bondoso, tão magnífico, que em anos e anos eu acredito que ele envia pessoas como o Padre Pio para restaurar a fé humana, né? Tanto quanto São João Maria Vianney, Santa Bernadette, né? Daqui alguns meses eu vou ter a graça de ir lá visitá-la, né? Recentemente eu fiz o caminho, percorri o caminho de São João da Cruz, percorri o caminho de Santa Teresa d'Ávila, fiz um percurso do caminho que eles fizeram, né? Então, para mim, isso foi renovação da fé. E olhar a ele traz isto, como que um olhar de um rosto como que ríspido, né? Rígido, homem fechado, muito pelo contrário, era um comédia em vida, né? A vida dele era alegria em vida, porque mesmo que com a aparência duro nas confissões, na pregação, é a verdade incomoda. Mas era um homem brincalhão que saía correndo, brincava com os frades, né? E, enfim, isso nos aproxima. O que eu quero registrar aqui é que entendam que a nossa vida ela tem que ser agraciada, tocada pela vida e o testemunho dos santos. Alguma coisa na vida deles vai aproximar da nossa história. E quando a gente percebe isso, a gente se assusta. Sim. Meu Deus, aconteceu isso com ele. Um santo que eu admiro, que eu tenho uma paixão tremenda, São Felipe Neri, que é um santo da alegria.
E sorria o tempo todo, não, porque né? A espontaneidade daquele homem, eu já vi aquele filme mais de 10 vezes também. Eu recomendo, São Felipe Neri. Conheceu, mas vejo como é bom essas partilhas, porque cresce, a gente cresce espiritualmente. A gente vai buscando, né, Frei? A gente vai... Cresce espiritualmente, cresce no conteúdo, cresce naquilo que ele mesmo apresenta para nós. O homem que também colaborou, viu o sofrimento ao ponto de dizer: se eu tivesse o poder de tirar a dor, o sofrimento do outro para mim, eu carregaria comigo, né? Nós temos uma mãezinha aqui do lado, e a mãe é mãe. Mãe é capaz de dizer para Deus: Deus, arranca a dor da minha filha, sim, arranca a dor do meu filho, para que eu viva no lugar dele. É mais ou menos isso. Mãe tem essa capacidade de pedir a Deus para arrancar a dor do filho. Claro que há coisas que nós não vamos ter o poder, mas é o poder da força da oração da mãe. Isso o senhor está resumindo o amor de uma mãe em querer, né? E Deus, ele também resume o amor dele conosco, quando ele fala em relação a se uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho, eu, todavia, nunca esquecerei de ti. Então, a grandiosidade de Deus também nos detalhes, ele deixa explícito assim, um amor, até onde ele está disposto a chegar, né? É uma das grandes pecados nossos como católicos, é não entender de que Deus, você falou muito bem, Deus ama os detalhes. Se nós, católicos, entendermos que na minha oração eu descreva exatamente os detalhes daquilo que eu sonho, espero nele, ele concede. Né? Eu conheço a história de vocês, estou vendo aí o processo, né? Crescendo, maturidade, se acertando, com certeza nos corações, fez com que isso fosse se aproximando agora, fazendo esse lindo trabalho. Vocês estão contribuindo de uma dimensão incalculável humanamente, porque isso vai chegar a muitos, tenho certeza que vai chegar a muitos, não por aquele que está falando agora, mas porque a ação de Deus, a ação do Espírito, né? Compartilha aí, dê um like e faz com que o YouTube movimente e perceba que esse conteúdo é importante para alcançar muitos que ainda estão adormecidos, estão no anonimato. Né? E também eu queria partilhar da minha experiência pessoal. Eu tive várias experiências com ele. Inclusive, eu tenho aqui, né, em minha frente, eu tenho uma relíquia de São Padre Pio. Os místicos dizem de que quando os santos manifestarem os sinais de santidade e serem elevados aos altares, é sinal de que Jesus estará voltando. O que quer dizer com isso? Por que os grandes místicos disseram isso? Agora, recentemente, nós temos um jovem de 16 anos, Carlos Acuti, o corpo perfeito, ficou sem ser corrompido o corpo. O que a igreja alega sobre isso? Como que ela constata, de fato, um corpo incorruptível? São as vísceras, os órgãos mais importantes, fígado, pâncreas, coração, rins, etc. O coração de Padre Pio está intacto, certo? Então eu tive uma experiência extraordinária. Quando foi em 2007, eu estava em Novo Gama, um ano antes de tomar posse da paróquia, eu tive uma experiência em ir a São Giovanni do Rotondo, né? Onde ele estava sepultado e tudo, certo? Então, naquela época... hospital, né? Certo, é do lado. Eu também vou contribuir com essa apreciação. Em 2007, eu fui fazer essa viagem, fui a primeira vez em Roma. De lá, eu peguei um ônibus, quase 4 horas, 5 horas de ônibus, e fui para a cidade. Um anseio, aquela coisa no meu coração, enfim. Cheguei, já tinha uma outra estrutura, claro que muitas coisas ao dia de hoje é conservado à época de São Padre Pio.
Uma das coisas é a sacristia. Ela não foi mexida em nada em uma parte da clausura interna lá do convento. Enfim, então me recordo de que era um sábado à tarde e eu tive a honra de celebrar a Santa Missa de frente para o túmulo de São Padre Pio. Então era mais ou menos maior do que essa mesa, né? Porque ele, enfim, e tem um altar na frente da tumba, né? Isso em 2007. E eu rezei e tive uma experiência extraordinária, porque eu estava nervoso, eu falava, eu tenho um conhecimento um pouco do italiano, um pouco do inglês, enfim. Mas aquele momento eu me senti mais seguro fazer a Santa Missa em português. E na homilia, o Frei Josué viu, ele estava também. Na homilia daquele momento, eu falava em português e as pessoas entendiam na língua delas. E eu falei várias coisas como experiência de Padre Pio. E eu dizia, eu falava, tinha consciência que pode registrar, isso é uma verdade, e percebia a lágrima nas pessoas. Ali tinha alemão, pessoas americanos, tinham asiáticos e etc. Assim. Então eu vi a graça, não por mim, mas do poder do Espírito Santo, como Pentecostes, o dom das línguas acontecer. E eu vi, percebi isso. E eu falei para ele, o senhor viu que no momento da homilia eu falava e as pessoas gesticulavam e olhavam no fundo dos olhos? Eu falei, sim, eu vi, eu sou prova disso. Então foi daí. Quando terminou a missa, eu me ajoelhei diante do túmulo e rezei, pedi a graça a ele. Fiquei ali uns 3 dias e ali eu senti no meu coração, um dia esse túmulo vai ser aberto. E esse túmulo será aberto e ele será apresentado ao mundo, né? Mas por que essa autoridade não pensar e ter tanta certeza disso? A gente sabe quando Deus fala para a gente, sabe, no coração. A gente tem que ter uma intimidade, né? E para desenvolver isso, todos nós temos. Não é porque Deus apenas agraciou de uma forma extraordinária, Deus não irá dar a nós, porque Ele mesmo afirmou, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Isso é fé. E por fim, 2007 eu fui, 2008 eu voltei, 2, 3 anos atrás eu voltei, inclusive está registrado aí, né? Então, essa minha experiência foi extraordinária. Quando eu saí da Santa Missa, no outro dia nós tentamos pedir para deixar já reservado a possibilidade de nós rezarmos. Olha a ousadia, eu e o Frei Josué, a ousadia de nós rezarmos a Santa Missa dentro do convento, onde ele ficou 2 anos, imposto pela obediência, a celebrar a missa individual. Foi dito e feito. Nós fomos, chegamos lá, conversamos com o frade que nos atendeu e agendamos essa Santa Missa. Era mais ou menos uma tarde, eu não me lembro bem que dia que foi, mas era uma tarde. No momento em que eu estava erguendo nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando de Versus Dei. O que é o Versus Dei? Rezar na língua nativa, no português, mas de costas. Mas quem estava lá? Só eu, Frei Josué. Não tinha mais ninguém. E eu ouvi uma voz. Quando você terminar a missa, você vai descer. E ao descer, eu vou te mostrar um sinal. Aí eu me tremi na base, né? Porque a gente sabe quando Deus fala. A gente sabe como Deus fala. E aí eu desci, nós descemos, tem um elevador, descemos, fomos para a sacristia, já tremendo, vamos embora daqui, porque para mim já basta, já é suficiente, já estou realizado, enfim. Aí eu falei, tia quieta, tia calma. Aí, lá conversando, o sinal foi, quando o sacristão veio conversar conosco, o Frei Josué disse assim, mas ele é filho de Padre Pio. Aí o cara olhou para mim, como fosse hoje. Ele regalou os olhos
ele fez essa expressão olhando para mim. Eu olhei para trás para ver se eu vi alguma coisa. Não vi nada, mas eu sei que ele viu alguma coisa. Eu falei, Josué, vai rezando o rosário, eu rezando o rosário. Então foram coisas assim bem concretas da resposta do sinal a ele, né? Então um dos grandes sinais também é quando cria-se a igreja maior, que hoje onde está o seu corpo incorruptível, e tem aquele acesso dos fiéis, dos peregrinos, até o corpo dele. E ali tem, como vocês podem ver no vídeo, tem um vidro, percebe? Um vidro que todo mundo passa a mão. Mas aí eu sou tão ousado, né? Que eu fui e olhei por baixo, aqui como fosse da mesa, existe uma lacuna, um buraco aqui, assim, ó, entre o vidro, como fosse um vidro, um acrílico, né? Aí eu falei, cara, eu vou botar minha mão aqui, mesmo que eu corte minha mão. Eu enfiei minha mão lá dentro. No momento que eu coloquei minha mão lá dentro, eu cheguei próximo do vidro agora eu esqueci o nome técnico do negócio lá. Da urna, né, que compõe lá o corpo do Padre Pio. E eu toquei. Aí eu falei, cara, agora eu vou voltar. Eu vou pegar um pedaço de pano, vou pegar um rosário, vou pegar o meu cordão, tirei o cordão e passei de novo. Aí todo mundo percebeu, uai, se ele está passando, por que eu não posso passar? Aí todo mundo voltou para a fila e começou a passar. Aí eu chorando. Outra experiência extraordinária. Quando ele tirou o Padre Pio, fez a exumação do corpo. O que é a exumação? 40 anos depois, tiraram o corpo, tiraram o corpo e perceberam que o caixão estava respingando água. É como se ele estivesse respirando. Como que uma pessoa que morreu 40 anos cresce a unha? Eles cortam as unhas do Padre Pio e vira a relíquia. Sim. A barba cresce. Eles cortam a barba e faz a relíquia. Relíquia de primeiro grau. Sim. Então, aquilo que você toca numa relíquia de primeiro grau, ela se torna uma relíquia de segundo grau. Certo? Então, na primeira exposição, quando eu soube que fizeram a exumação, estava exposto por 1 ano, eu catei latinha para ir lá. Eu catei latinha, juntei meu dinheiro e fui de mochila nas costas e fui para lá. Chegando lá, cara, eu tenho certeza que aquela mulher, ela não me viu. Não tinha como. Aqui estava o corpo dele e tinha aquele negócio de correiazinho que impede a gente aproximar. E aí a multidão das pessoas, porque todo mundo queria ver o corpo de Padre Pio, né? E fazia-se fila. E eu aqui discretamente olhando para a mulher andiamo, com aquele jeito italiano, andiamo, let's go, no pictures, no photo, e aquela coisa toda. E eu vou aproveitar que essa mulher está falando italiano e inglês, eu vou ficar aqui do lado. Eu fiquei, por nosso Senhor Jesus Cristo, fiquei 40 minutos de joelhos aqui do lado e eu olhava para ele. 40 minutos. Aquela mulher passava. Não, ela não tocava em mim, ela não dizia nada comigo, ela mandava o povo, andiamo. Eu falei, cara, só pode ser de Deus, não tem como. Eu estou aqui atrapalhando o povo andar e a mulher está gritando. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, porque eu sei que isso vai ter uma percussão tremenda, né? O Frei está inventando. Não. Essas coisas não se inventam, né, Frei? Pelo amor de Deus, não vou brincar com as coisas de Deus, de forma alguma. Então, eu vi com os meus olhos, um homem que morreu há mais de 40 anos, né, transpirar, certo? Sabe o que é transpirar? Sim. Você vê uma pessoa morta transpirando? Não tem como. Até entanto que o Papa Francisco, não é à toa que ele pediu para ser considerado Francisco, porque é o amor a São Francisco, e posteriormente o gesto que você pode até ver nas redes sociais, na mídia, né? Ele beijando, abriram
a urna, né, de vidro, e ele beijou a testa do Papa, do Padre Pio. O Papa Francisco beijando a testa de São Padre Pio. Então, é uma experiência surreal. Eu recomendo, assim como todo católico, ao menos na vida, deveria conhecer a Terra Santa. Mostra tanto a proximidade de Padre Pio com Deus, né? Até então, o Papa Francisco, juntamente com a comissão médica, a comissão de investigação de corpos incorruptíveis, que eles contratam cientistas, doutores, que declaram que são ateus, para afirmar que não há outra coisa a não ser que é um milagre. Então, o corpo do Padre Pio foi estudado. Eles não conseguem responder o que aconteceu com ele. Então vamos lá. A mão direita do Padre Pio tem também mais conservadinha. A mão esquerda está mais debilitada. Por quê? Devido à confissão. É como São Leopoldo de Porto Maurício, que é também um franciscano capuchinho, né? Que também era um mártir da confissão. Ele também, tanto confessar que essa parte do rádio, né, que a gente chama de rádio aqui, essa parte, a mão é conservada por tanta confissão. E um pouco do pé é como Santa Rita de Cássia, que é mais de 600 anos, né? E o rosto, o coração e outros órgãos estão intactos. Do busto dele para cima está intacto. E todo mundo pensa, é uma cerinha, né? É uma make, uma maquiagem. Para com isso, gente. Com isso. Para, gente. Né? Enfim, então são coisas assim, sinais que eu vou levar o resto da minha vida. Em momentos críticos da minha vocação, eu pedi a intercessão a ele e ele me acalmou, né? Tive uma experiência no dia 23 de setembro de 2008, quando na madrugada eu estava orando no meu quarto, sabendo, pois, que aquele horário, às 2 e tantas da manhã, ele havia falecido. Eu chorava naquele momento, porque eu estava passando por um momento difícil da minha vida. Eu também não fico falando muito, mas assim, para colaborar e fazer com que enriqueça mais ainda o podcast, Vozes do Céu, faça com que muitos também façam essa experiência, é possível. Então, ali no alto de quase 3 horas da manhã, eu e Largo chorando, pedindo a graça, e quando de repente eu vi o rosto dele, né, o busto dele, olhando na minha frente. Ele criou, imaginou, fantasiou. Entenda como queira. A experiência que eu estou colocando aqui, registrando, ela é minha, mas eu estou partilhando a vocês. Então eu vi o rosto, o busto dele, e ele sorrindo para mim. Ele não me disse nada, só sorriu. Então, assim como ele tinha o dom da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele disse, eu vou dar trabalho mais ainda depois que eu morrer. Como ele tem essa ousadia em dizer isso, né? É uma loucura, né? E os santos, ele tem esses títulos, né? São loucos, né? Aqui temos uma imagem de Madre Teresa, também considerada louca, né? Fora de juízo, enfim. Então, acredito que hoje ele causa muito mais barulho do que quando ele estava em vida. Isso é uma verdade absoluta do que ele disse. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque quer dizer que ele tem um carinho até depois da morte, né? Ele tem uma missão dele, não parou ali no término da vida, né, Frei? São Padre Pio, ele também teve um momento muito grande de deserto, porque ele foi proibido de celebrar a missa, ele foi proibido de ouvir confissões.
Então ele teve que ficar resguardado. E em nenhum momento ele ficou em paz com isso. Ele sempre buscou, olha, eu quero porque é um direito meu, eu quero porque essas chagas que tá na minha mão não são de mentira, não foi eu que fiz. Ah, porque cientista tal tá vindo aqui estudar o senhor. Ah, porque fulano de tal. E ele foi se provando até que ele conseguiu. E muitas das vezes a gente tá em deserto e acaba desistindo ali, no meio do caminho, né? E a gente está perto da graça, perto de receber, de fazer aquilo de fato que Deus quer, e por não insistir, a gente acaba ficando, né, para trás. E Padre Pio não, ele em nenhum momento, é por isso que eu tenho essa imagem aí do seu lado, porque em nenhum momento Padre Pio desistiu. É para eu poder me recordar, assim, eu não posso desistir de Deus, eu não posso desistir das coisas de Deus. Como o senhor disse, vocês batalharam, vocês estão agora com esse projeto. E assim, não estou nem perto de querer desistir disso aqui. Eu não estou nem perto de querer desistir da minha missão de evangelizar, sabe, Frei? E várias vezes eu precisei passar por essa sala, olhar para Padre Pio e entender. Não é hora de desistir. Não tem motivo para eu desistir. Não tem o porquê eu desistir, porque nunca Deus desistiu de mim. Eu tenho um testemunho aqui que eu vou resumir rapidinho. Teve uma época da minha vida que eu estava muito, muito, muito triste. Muito triste. E eu vivia com ansiedade. Aquela ansiedade de, meu Deus do céu, sabe? Eu não consigo ficar quieto. E na época eu lembro que era numa terça-feira ou quinta-feira, eu desci lá na paróquia e fiquei lá conversando com o Wagner. Aí eu conversando com o Wagner, eu falei, Wagner, eu vou pra casa. Ele, você não vai confessar? Tu veio fazer o que aqui? Eu falei, não, só conversar. Ele, não, o Frei tá atendendo. Aí eu fui lá no sacerdote. O sacerdote, eu lembro que o sacerdote, ele fala assim, eu terminei a confissão ali 3 minutinhos, e o sacerdote virou pra mim e falou assim, fecha o olho e reza. Eu falei, tá bom. E levantei, não, na minha frente aqui, fecha o olho e reza. Aí eu fechei meus olhos, comecei a rezar aqui. E eu na graça do Senhor. Aí eu aqui na graça do Senhor, daqui a pouco eu só escuto uma voz aqui do meu lado esquerdo. Filho. Aí tocando em mim. Quando eu vejo, o sacerdote estava com Jesus Eucarístico, assim, dentro da... E aquele sacerdote era o Senhor. E eu tive uma experiência maravilhosa. A partir daquele dia ali, eu nunca mais troquei, vi a Eucaristia do mesmo jeito, sabe, Frei? E eu lembro que depois a gente teve aquele momento e eu perguntei pro senhor, falei, Frei, isso é certo eu receber aqui? E o senhor falou pra mim, meu filho, a Eucaristia é feita pra você, se não é feito pra você, é feito pra quem? Eu nunca mais vi a Eucaristia de qualquer jeito. Eu nunca mais vi Deus de qualquer jeito. Eu entendi que é Jesus crucificado, é Deus que desceu na terra, foi crucificado e morreu por mim. E desde aquele dia, então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, então, eu sempre tive buscas por Deus. E é exatamente isso. O momento de deserto, essa é a mensagem até que eu quero deixar. No momento mais difícil, não desista, porque existe sim um pôr do sol, existe sim um Deus que cuida, né, Frei? Muito bem aplausível quando você ressalta. Eu gosto de pegar ganchos, né? Você solta a palavra e vamos lá. Quando você fala de deserto, aquilo que o Padre Pio viveu, imagine bem, um sacerdote, seria imposto sobre ele a não celebrar a missa para o seu povo, a não confessar o seu povo. Eu acho que não existe dor maior. Para ele, não. Um exemplo, quando início da pandemia, eu acho que você participou de algumas missas lá. Sim. Não vou dizer que aqui foi missa clandestina, porque senão misericórdia, né? Mas a gente celebrou missas escondido pro povo. O povo estava chorando, misericórdia. E aí eu olhava, o Senhor esteja convosco, cadê o povo? Tinha ninguém, não, só tinha os bancos. Aquele doía. Então, esse deserto,
O católico tem que entender de que a quaresma, muitos momentos da vida, nós vamos passar por desertos. Este homem, nessa imagem, ele passou, Jesus Cristo passou, Santo Antônio passou, São Francisco ficou também no profundo deserto com decepção aos frades. Então, o deserto é como eu falo e repito nas minhas pregações. Se o deserto não fosse bom, Deus não teria, com sua sapiência e eloquência, ter dito a Oséias capítulo 2, levar-te-ei para o deserto, para que no deserto eu possa falar. Então, quer dizer o quê? Que no deserto não sou eu que falo, é Deus. E aí o católico que não entende, pensa que é uma situação X, mas não é Y, não entende a vida espiritual. Nós padres, nós frades, nós padres, né? Não se fala mais de direção espiritual, quase não se fala mais. Então, o povo precisa, sim, entender, resgatar os exercícios espirituais, as jaculatórias, aquilo que ele mesmo nos mostra com afinco, uma coisa que ele trazia no silêncio do seu coração, o amor pelo sofrimento. Não que ele era masoquista, gente. O amor pelo sofrimento. Em que aspecto? Ao ponto de criar um hospital intitulando Casa de Alívio, o superior chegou para ele e falou assim: eu quero o dinheiro para a gente pagar algumas contas que nós estamos aqui em dívida. Aí ele tirou do bolso um santinho de São Miguel, uma moeda e 2 balinhas. Está aqui tudo que eu tenho, é o que eu posso ajudar. Ou seja, até hoje, um dos hospitais mais considerados melhores e avançado, desenvolvido tecnologicamente no mundo, e é um dos primeiros hospitais mais bem requisitados, é o que o Padre Pio construiu. Ele sonhou com isso, né? Ele sonhou, ele deu a vida. Ele foi lá e falou, aqui que eu vou fazer. Se eu não me engano, um médico, um doutor que era ateu, e ele falou assim, é aqui que eu quero fazer a minha obra, e que seja o maior hospital. Que é considerado, né? Cara, é incrível a vida. Eu tinha até separado aqui, eu coloquei hospital porque eu achei tão necessário falar isso. Sim, tem que ressaltar isso. Porque é algo muito grandioso, né? É o lado não só caritativo, mas o lado de generosidade. Até hoje, até pessoas de alta aquisição financeira vão até seu Giovanni para também ali passar e ver o corpo do Padre Pio, que está exposto, e ao hospital. Particularmente fui, conheci, tive lá por 3 vezes, né? Tenho ainda um profundo desejo de voltar, não sei quando, porque não é tão assim tão acessível, mas assim, por amor a ele e pela experiência vasta na vida de oração, ele me inspira bastante, né? Então, para mim é imensurável falar na minha simplicidade, o meu jeito de dizer, mas acredito que exista mais coisas dentro do meu coração, porque aqui tem uma colinha, do santo tem uma colinha. Frei, a gente tem uma oração onde São Padre Pio, ele deixa bem claro assim, Senhor, fica comigo, né? Fica comigo, Senhor. E ali ele se entrega tão maravilhosamente a Deus, né? É uma oração de entrega, né, Frei? Mas a Celina Borges, ela foi... ela arrebentou demais. Celina, beijo pra você, lindona. Você foi muito feliz. Muito. Depois marca ela lá pra gente. Isso. Celina, beijão no seu coração, sua voz, a maneira como você fica, Senhor, comigo. Ela pega a oração como a irmã Kelly Patrícia, que tem uma capacidade imensurável de pegar textos de São João, de Teresa d'Ávila e compor, botar melodia, letra, né, ali as notas musicais. Então, essa música, ela diz tudo, a gente não cansa de cantá-la,
porque ela se tornou uma oração de fato. É uma oração cantada, né? E é uma entrega muito grande, né? É um amor muito grande que Padre Pio deixa registrado, lembra os discípulos de Emaús, lembra o deserto principalmente dele. o de Emaús, né? Quando ao partir do pão, né? Isso. Que ele reconhece. Nossa, é O maravilhoso. deserto que ele viveu, posteriormente, 3 anos depois, ele recebe da igreja a permissão de voltar a celebrar para o público, voltar a celebrar e confessar os fiéis, entende? Então, hoje pela tarde eu chorei muito, eu me recordei de cada detalhe, anotei aqui para colaborar, que eu não viesse me arrepender posteriormente, porque há coisas que a gente não sai aí aos 4 cantos da terra dizendo porque para quê? Né? Não tem um sentido. No momento oportuno, publicamente, é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Que honra. Né? Porque 2007 para cá, agora eu não sou muito bom nas exatas, né? 7, 7 são 14, 7, 21. Deve ter uns 16 anos aí, né? Por aí, 2007. 2007. Mas enfim, vamos lá. O importante não é a matemática, o importante são os fatos, na realidade. Sim. Frei, eu tinha separado só mais uma aqui, em relação à forma de adoração de Padre Pio. Como é que o senhor pode, como é que se diz, recordar esse momento? Porque tudo que eu sei é que ele ficava 3 horas, eu não imagino isso, eu não consigo imaginar isso. Assim, filho, há coisas que só o sacerdote entende. Não que vocês não são merecedores disso, mas é na particularidade. Tem um padre que eu admiro muito e que em um momento de direção espiritual ele me disse assim: Frei Alexandre, entenda uma coisa, há coisas que só você e ele saberão. Nem a sua senhora, sua mãezinha, Dona Francisca, beijinho para você, ela vai entender e vai compreender. Então, quando aquele homem tocava o corpo de Cristo, ele estava pouco importando. Se levantasse uma placa, está faltando 2 minutos para terminar a missa. Ele não, desculpa a expressão, me desculpem, ele não ia sapecar a missa. Eu tenho pavor quando o povo fica aqui. Né? Então, isso incomodou ao ponto de ser questionado. Por que mas lá em cima é o Calvário, não tem hora. Então, ele entrava em êxtase. Ele também teve uma graça, não só de uma locução interior, mas o seu coração foi transpassado, como o coração de São João da Cruz, o coração de Teresa d'Ávila. O Espírito Santo veio com força. E são santos de referência do Espírito Santo. Não é diferente para Padre Pio. Então, o momento que ele estava com Jesus não era mais nada importante a não ser ele e ele. Pronto, acabou. Né? Como São João Maria Vianney. Da mesma forma, simples, iletrado, foi para uma aldeia praticamente no sul da França e viveu lá em Ars, e chegando lá na simplicidade, a Santa Missa, e ele viveu profundamente o mistério em Jesus Cristo, eucarístico, até entanto que o corpo dele também está intacto. São Vicente de Paula está intacto. Um santo que eu admiro muito, que foi canonizado junto com João Paulo II, o Papa João XXIII, que abriu o concílio do Vaticano II. Um homem morreu de um câncer, o mais terrível da época, que era no pâncreas. Morreu. E hoje tem um corpo incorruptível. Como que uma pessoa morre de uma doença gravíssima, rara, com tanta violência, né? Porque o câncer é câncer, enfim. E ele está com o corpo incorruptível. Exatamente. É sinal de Deus. É um momento de que a vida continua, e o mais difícil não é durante a quaresma. O mais difícil é o posterior, é manter-se. Porque você precisa exercitar. É como um músculo, né? Se você não exercita, eu estou aqui
nos 47 do segundo tempo, tenho vivido umas provações muito grandes fisicamente pela minha saúde e tenho percebido que é uma provação. Eu vou ter que passar por isso. Eu não passo murmurando. Eu sinto dores, eu choro, porque sou eu que estou sentindo dor, mas eu ofereço. Não é maquiar, é dar significado àquilo. Quando você faz isso na intenção, é a mesma intensidade quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus. Se você comungar por comungar, não vai ser a Eucaristia. É a mesma coisa do jejum. Se você faz o jejum com uma boa e reta intenção, mas não coloca uma intenção nisso, isso não é jejum, é uma dieta. Verdade. Aí a pessoa vai fazer o jejum, aí ela deixa de comer alguma coisa, aí fica, diabo, capeta, o cão do inferno, o diabo. Aí, não, vai perder a graça, filha. Te ajeita. Tá ajeita que está no tempo. Amém? Amém. Frei Alexandre, muito obrigado pela presença do Senhor. Como eu disse, o Senhor é uma pessoa muito especial para mim e para minha caminhada também. Então, assim, muito obrigado. Que Deus abençoe. O senhor quer deixar algum recado para o pessoal? Sim, eu quero aproveitar para fazer com que vocês busquem, de fato, conhecer mais, voltem a ler livros, né? Eu, particularmente, amo pegar no livro, tocar, cheirar o livro, né? E ler. A gente não tem mais tempo para isso. Qual foi o último livro que você leu? E qual foi o último livro que você leu da vida de santos? Então, faça isso. Não tem tempo, tem vários vídeos, filmes na televisão que você possa fazer um cine na sua casa, né, com seus filhos. Retomem isso, né? Olhem de uma outra forma, muito mais amor para esse homem que hoje ele grita no silêncio recolhido dele. Ele grita muito mais por cuidar dos que sofrem no corpo e na alma. Seja um desses colaboradores e faça a diferença e colabore para que essa igreja cada vez mais ela se fortifique em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.